Boa tarde, caros conterrâneos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as reflexões iniciais do ensino da língua portuguesa. Bom, eu fiz em forma de fichamento, mas eu vou explicar da mesma forma como eu explico os conteúdos. Bom, o tema é a disciplina Língua Portuguesa no Ensino Fundamental 2, do PCN à BNCC. PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais. Finalidade. Os PCN, eles foram criados para orientar o ensino de língua portuguesa em todo o país, dando uma base comum, mais flexível. Eles valorizam o contexto como prática social e não apenas frases soltas ou gramática isolada. Defendem o desenvolvimento da competência comunicativa do aluno. Principais temas: leitura e interpretação de textos variados, produção escrita em diferentes gêneros, carta, notícia, relato, reflexão sobre a linguagem, gramática vista dentro do uso e a oralidade, debates, apresentações, conversas formais e informais. Exemplo: em vez de ensinar só a regra de sujeito e predicado, o professor pode propor que os alunos escrevam uma notícia sobre um acontecimento da escola, mostrando como organizar informações em um gênero real. BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Novidades apresentadas. Ela introduz a ideia de campos de atuação: campo da vida pública, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo jornalístico-midiático e campo artístico-literário. Ela dá mais ênfase a multiletramentos, texto multimodal, mídias digitais e redes sociais. Reforça a formação integral do estudante, competências cognitivas, sociais, culturais e éticas. Bases teóricas: linguística textual, texto como unidade de sentido. Sociolinguística, variação da língua, valorização da diversidade cultural. Teorias dos gêneros discursivos, de Bakhtin. Bom, exemplo: se a escola focava mais em redações de prova, agora a BNCC sugere também trabalhar com posts de redes sociais, podcasts ou vídeos curtos, pois fazem parte da comunicação real do aluno. Então, a BNCC, ela se aproxima da vida real do aluno. Texto como unidade de ensino. Finalidade: colocar o texto como unidade de ensino significa que tudo parte do texto, não de frases isoladas ou lista de palavras. A gramática é estudada dentro do texto. A leitura é vista como construção de sentidos. A escrita é ligada a gêneros que circulam socialmente. Exemplo: em vez de estudar só a conjugação do verbo correr, o aluno lê uma crônica sobre corrida de rua, identifica os verbos no texto e depois escreve um relato sobre uma experiência esportiva própria. Dessa forma, a gramática aparece dentro do uso real. Agora vamos para outro tópico. Antes, vou fazer um resuminho sobre o que eu acabei de falar. O ensino da língua portuguesa saiu de um modelo focado apenas em regras e passou a enxergar o texto como prática social. A PCN abriram esse caminho e a BNCC aplicou ao incluir novos gêneros, mídias digitais e campos de atuação, aproximando a disciplina da vida real dos alunos. Agora, item 1.2. Tema: letramento, letramentos e multiletramentos. Letramento é mais do que a habilidade de ler e escrever. É a capacidade de usar a leitura e a escrita nas práticas textuais. Vai além da decodificação. Envolve interpretar, produzir e circular textos em situações reais.
Na escola, significa trabalhar a escrita e a leitura, ligadas ao dia a dia do aluno, e não apenas em exercícios formais. Exemplo: não basta o aluno saber ler a palavra remédio, ele precisa entender e interpretar a bula para poder usar o medicamento corretamente. Letramento literário é a capacidade de ler e compreender textos literários atribuindo sentidos estéticos, culturais e críticos. Ocorre quando o aluno tem contato constante com obras literárias, poemas, contos, crônicas, romances, e aprende a dialogar com a tradição cultural. Está ligado à formação de um leitor sensível, capaz de refletir sobre a linguagem e a condição humana. Exemplo: quando um estudante lê um conto de Machado de Assis e percebe ironias ou críticas sociais, ele está praticando letramento literário, não apenas decodificando palavras. Multiletramentos. Definição: o termo surge para dar conta da diversidade de linguagens e mídias na sociedade contemporânea. Inclui textos multimodais, que combinam imagem, som, vídeo, gesto e escrita. Reconhece que os letramentos não são únicos. Cada contexto exige formas diferentes de leitura e escrita. Exemplo: um aluno que sabe interpretar uma tirinha, um meme ou infográfico digital está praticando multiletramento, pois precisa articular texto verbal, imagem e contexto cultural. Agora um resuminho sobre esses 3 tópicos. Letramento: uso social da leitura e da escrita. Letramento literário: contato estético e cultural com a literatura. Multiletramento: múltiplas formas de ler e escrever em diferentes mídias e linguagens. Agora, item 1.3, tema: o texto como unidade de ensino. Definição de texto e de contexto. Texto: unidade de sentido formada por signos linguísticos capaz de estabelecer comunicação dentro de um contexto. Contexto: o conjunto de condições que dão sentido ao texto. Situação, lugar, finalidade, interlocutores. Condição para ser texto: precisa ter coesão, ligação entre partes e coerência, sentido compreensível. Exemplo: venda-se uma bicicleta vermelha pouco usada em ótimo estado. É texto porque tem sentido completo e contexto de uso. Já bicicleta vermelha usada, ótimo estado, não se sustenta como texto. Texto e interação, conhecimentos prévios e estratégias sociocognitivas. Conhecimento prévio, saberes que o leitor já possui e que usa para interpretar o texto. Agora vamos para os tipos de conhecimento. Textual: como um texto normalmente se organiza. Exemplo: saber que uma receita tem ingredientes, mais o modo de preparo. Linguístico: domínio do vocabulário e da gramática. Enciclopédico: saberes de mundo. Exemplo: conhecer que o sol nasce no leste. Intertextual: reconhecer diálogos entre textos. Exemplo: perceber referências bíblicas em um poema. Contextual: identificar a situação de produção. Quem fala, para quem, onde e quando. Coerência e interação: a compreensão do texto acontece quando o leitor usa esses conhecimentos para interagir com o que lê. Exemplo: se o aluno lê "O Brasil é o país do futebol", ele entende a frase porque já possui conhecimento enciclopédico, história cultural do país, e contextual, e uso comum da expressão.
Fatores de textualidade. Coesão. Ligações formais entre palavras, frases e parágrafos. Coerência. Sentido global do texto. Intencionalidade. Intenção comunicativa do leitor. Aceitabilidade. Expectativa do leitor de que aquilo é um texto válido. Situacionalidade. Adequação ao contexto em que o texto circula. Informatividade. Grau de novidade das informações. Intertextualidade. Relação de um texto com outros textos. Exemplo. Uma piada só funciona se houver coesão, estrutura bem organizada, coerência, ter graça, intencionalidade, fazer rir, aceitabilidade, o leitor aceitar como piada, situacionalidade, ser contada no momento certo, informatividade, trazer algo inesperado e intertextualidade, às vezes referenciar outra piada ou evento conhecido. A aceitabilidade é muito engraçada, né? O leitor aceitar como piada, porque tem muita tirinha, muito cartoon que os professores passam e a gente não acha a menor graça. Aí tá lá, explique a ironia... Como que é? Explique o humor da tira. Ninguém sabe como explicar o humor da tira porque a gente não aceita como piada. E é por isso que a gente tem que ter essa aceitabilidade para entrar no contexto da cena. Coesão e coerência. Construção de sentidos. Mecanismos coesivos. Conectivos, pronomes, repetições, substituições e elipses. Referenciação. Como o texto aponta para coisas. Exemplo, usar ele retomando a João. Sequenciação. Como as ideias se organizam em ordem lógica, cronológica, causa e efeito, comparação e etc. Exemplo, no domingo, João foi ao parque. Lá encontrou Maria. Depois foram tomar sorvete. Há referenciação, lá, e sequenciação temporal, depois. Multimodalidade e hipertextualidade. Multimodalidade. Uso de várias línguas juntas. Imagens, sons, vídeos, texto. Hipertextualidade. Estrutura em rede, típica de ambientes digitais, com links que remetem a outros textos. Exemplo. Um anúncio publicitário na internet pode ser texto, música, núcleo, vídeo e ainda links para outros sites. Multimodalidade mais hipertextualidade. Texto como processo, domínios discursivos, tipos textuais e gêneros textuais, além de suporte. Domínios discursivos. Grandes esferas de circulação da linguagem. Jurídico, escolar, jornalístico, religioso, literário, etc. Tipos textuais. Estruturas mais gerais. Narração, descrição, dissertação, injunção, exposição. Gêneros textuais. Formas sociais do uso da língua. Carta, notícia, crônica, e-mail, receita, post em rede social. Suportes. Material em que o gênero circula. Livro, jornal, celular, cartaz, site. Exemplo. Um mesmo gênero, como uma notícia, pode aparecer em diferentes suportes. Jornal impresso, site de notícias e postagem em rede social. Um resuminho. O texto é a unidade central do ensino da língua. Para compreendê-lo, o leitor mobiliza diferentes tipos de conhecimento, reconhece fatores de textualidade e usa estratégias de coesão e coerência. Além disso, hoje é preciso considerar textos em múltiplas linguagens e suportes, entendendo que cada gênero se insere em um domínio
discursivo específico. Agora, um mini resumo sobre tudo que eu falei sobre as reflexões iniciais sobre o ensino de língua portuguesa. PCN, foco no texto como prática social. BNCC, acrescenta campos de atuação e multiletramentos. Letramento, uso social da leitura e escrita. Letramento literário, contato estético e crítico com literatura. Multiletramentos, diferentes linguagens e mídias. Texto, unidade de ensino, precisa de coesão e coerência. Conhecimentos prévios, textual, linguístico, enciclopédico, intertextual e contextual. Situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Coesão e coerência. Mecanismos de ligação, referenciação e sequenciação. Multimodalidade. Várias línguas juntas. Hipertextualidade. Textos em rede com links. Domínios discursivos. Grandes esferas sociais da linguagem. Tipos textuais. Narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Gênero textuais. Formas sociais. Carta, notícia, crônica. Suportes. Material em que o texto circula. Livro, site, jornal. O capítulo evidencia a transformação do ensino da língua portuguesa no Brasil, de uma prática centrada em regras gramaticais e exercícios formais para uma abordagem que coloca o texto no centro do processo de ensino e aprendizagem. Essa mudança não é apenas metodológica, mas também cultural e social. Ao tratar de letramentos, o capítulo mostra que ler e escrever são práticas vivas que acontecem em diferentes contextos e mídias. A BNCC amplia esse olhar ao reconhecer multiletramentos e a diversidade de campos de atuação, aproximando a escola da vida real dos estudantes. Trabalhar com texto como unidade de ensino significa assumir que toda prática de linguagem é social, interativa e contextualizada. Isso coloca a disciplina língua portuguesa em um papel fundamental. Formar cidadãos capazes de interpretar criticamente o mundo e participar dele de maneira ativa, seja na literatura, na vida pública ou nas formas de comunicação digital. Sobre PCN e BNCC. Os PCN já tinham colocado o texto como prática social, mas a BNCC ampliou isso ao trazer os campos de atuação. A BNCC não só orienta o que ensinar, mas também como o aluno deve atuar socialmente com a língua. É interessante saber que a BNCC reconhece os multiletramentos, algo que a PCN ainda não previu. Sobre letramento. O letramento não é só decodificar, é usar a leitura e a escrita para viver socialmente. A escola, quando ensina só gramática isolada, não está de fato alfabetizando em letramento. No letramento literário, o texto deixa de ser só para treino de leitura e passa a ser uma experiência estética. Sobre multiletramentos. Hoje, um aluno que entende meme ou infográfico já está praticando o multiletramento. O conceito de multiletramento reconhece que a leitura não é mais só linear, ela é multimodal e digital. Sobre texto como unidade de ensino. Um conjunto de frases não forma um texto, precisa ter coesão e coerência dentro de um contexto. A gramática é melhor aprendida quando nasce do próprio texto e não de frases soltas. Trabalhar com gêneros é trabalhar com práticas reais de linguagem, não só com abstrações. Sobre textualidade. Um texto só funciona porque há fatores de textualidade em jogo. Coesão, coerência, intencionalidade. A coerência não está só no texto, mas na intenção entre texto e leitor. Sobre gêneros e suportes. O gênero não é definido pelo suporte. A notícia, por exemplo, continua sendo notícia, esteja no jornal impresso ou no Instagram. O suporte muda a forma de circulação do texto,
mas não muda a essência do gênero. Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado.